Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Pare de Mimimi. Aquele vídeo onde vocês me mandam e-mails com suas dúvidas, suas crises existenciais e eu e a galera dos comentários damos o nosso melhor para tentar solucionar todos os seus problemas. Se você quer aparecer aqui no Pare de Mimimi, manda um e-mail para mimimi@gabifadel.com. Não se esqueça também de já curtir o vídeo se você gosta do Pare de Mimimi e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Vamos para o primeiro e-mail. Oi, Gabi, tudo bem? Já bebeu água hoje? Pior que já, mas deveria beber mais, né? Amo seus vídeos. Me chamo, 3 pontinhos, eu tenho 20 anos e sou mulher. O meu mimimi é o seguinte: da minha infância até a minha adolescência, eu tive as mesmas amizades. O nosso grupinho não se desgrudava. Mas a vida adulta chegou, não é mesmo? Quando acabamos a escola, todo mundo se afastou. Claro que eu tenho um carinho muito grande por cada um deles, mas entendo que as coisas mudam e tá tudo bem. Atualmente, eu faço faculdade e quero fazer novas amizades, conhecer gente e ter um ciclo de amizades maior. O problema é que eu não sei como fazer isso. Quando estou no meio do meu grupo da faculdade, eu me sinto desconfortável, eu fico mais tímida, mais travada, e a conversa, ou até os momentos de zoação, acabam não fluindo. Não é como com os meus amigos antigos, que eu me sentia bem mais confortável e conseguia ser eu mesma. Quero ter aquelas amizades que a gente leva pra vida inteira. Não só, por exemplo, amigo de faculdade que eu só vejo na faculdade. Eu queria amigos pra chamar de irmãos e irmãs, sabe? Por acaso, isso existe quando somos adultos ou eu tô sonhando demais? Será que eu tô querendo uma coisa que só existe na adolescência? Eu preciso urgentemente ouvir perspectivas diferentes, visões diferentes sobre esse assunto. Então eu peço pra você e a galera dos comentários que me digam o que vocês acham de tudo isso que eu falei, e eu aceito também dicas de como ser uma pessoa mais sociável e mais confiante pra fazer amizade na fase adulta. Como criar esse vínculo forte de amizade? Às vezes eu sinto que essa fase da vida é muito solitária em relação à amizade. Sinto que as pessoas lutam, cultivam e dão bem mais valor aos relacionamentos amorosos do que aos relacionamentos de amizade. Mas é isso. Eu espero que possa me ajudar. Beijos, menor que 3. Cara, eu acho engraçado quando as pessoas falam isso, porque na minha experiência, eu não tinha as amizades tão profundas na minha adolescência quanto eu tenho hoje em dia, na vida adulta. Na verdade, assim, amizade tipo de adolescência mesmo, que eu tenho até hoje, sabe? Eu acho que eu consigo pensar rápido, assim, em 2 pessoas só. A maioria dos meus amigos, quase todos os meus amigos de hoje em dia, e que são grandes amigos meus, eu conheci adulta. Assim, não, talvez não super adulta, alguns deles, né? Talvez pouco adulta, tipo 18, 19, 20. Mas a maioria deles eu conheci adulta. Eu tenho uma coisa também que eu percebo na minha vida, que mais ou menos a cada 2 anos, eu acho que antes era uma vez por ano, mas hoje em dia é a cada 2 anos, aparece uma pessoa na minha vida que vira um grande amigo. Então, assim, eu sempre estou adicionando amizades no meu ciclo social e não tirando, sabe? Então ele cresce. E aí eu vou te falar o que eu faço pra essas coisas, tá? Em primeiro lugar, você arranjar pessoas que têm uma vibe parecida com a sua. Eu comecei a ter muitos amigos quando eu encontrei os meus grupos sociais. E os meus grupos sociais não estavam na faculdade. Eles também não estavam muito na escola. Eles estavam em outros lugares. Eu tenho muitos amigos. O YouTube, ele me deu muitos amigos. Na verdade, assim, eu acho que foi a coisa que mais me deu amigo, porque eu entrei logo no início, e aí a galera do início do YouTube tinha muito a minha vibe, depois ficou meio esquisito. Depois de uns 2 anos, assim, já começou a ficar meio esquisito, porque começou a entrar uma galera que queria só ficar famosa. E quando eu comecei no YouTube, não tinha isso de ficar famoso, né? Então, era só uma galera esquisita. E aí eu fiz muitos amigos nessa época, muitas dessas pessoas, a grande maioria, na verdade, nem faz mais vídeo no YouTube. E aí eu fiz muitas amizades. E aí, a partir dessas amizades, eu comecei a conhecer outras pessoas. Também eu comecei a sair mais quando eu já tava ali nos meus 17, 18 e tal. Eu comecei a sair mais. E aí comecei a, tipo, ir pra balada e coisas assim. Aí eu fui conhecendo mais gente. E aí eu fui tendo mais e mais amigos de pessoas que tinham realmente a ver comigo, sabe? E aí, hoje em dia, eu conheço muitas pessoas porque são amigos de amigos. E aí você acaba, né, conhecendo. Você sabe que eu me meto em tudo. Eu vou viajar e alguém fala que vai viajar, eu me meto no meio. E pra mim, é assim que se faz amizade. É assim que eu faço amizade, tá? Eu vejo uma pessoa que eu gostei da pessoa, eu passo a agir como se nós já fôssemos amigos. Eu te mando mensagem, eu te convido pra sair, eu falo, e aí, você quer e tal? Porque se eu gosto de você, você provavelmente também gosta de mim. Porque a gente tem vibes parecidas. Então, assim, por que não? E eu não sei, eu conheço pessoas que são muito abertas pra isso. Principalmente porque eu tô viajando muito. E aí você encontra pessoas que também estão viajando ou que se mudaram de país também. Principalmente aqui na Europa, por exemplo.
tem muito disso, né, das pessoas estarem sempre se mudando de país, então as pessoas são muito abertas. No Brasil também, são amigos de amigos. Então acaba que são pessoas que você já tem uma coisa em comum, mas eu sinto que é assim que se faz amizade. Você chega numa pessoa que você achou a pessoa legal, gostou daquela pessoa, você quer sair mais com aquela pessoa, você finge que vocês já são amigos. É isso. Se gostou, chama a pessoa pra ir almoçar no próximo final de semana. Não precisa ser grandes coisas também, sabe? É tipo assim, como se vocês já fossem amigos mesmo. Ah, eu vou fazer tal coisa, você quer ir? Eu vou. E é tempo de qualidade, é você estar presente e você querer estar fazendo as coisas com as pessoas, sabe? Assim, é isso que faz com que as relações funcionem. Se você percebe também que uma coisa só de uma mão não vai funcionar. Mas quando você percebe que você encontra pessoas que têm a ver com você, as coisas fluem melhor. E eu vou te falar mais uma coisa aqui, tá? Pra você não ficar se martirizando porque, os seus amigos da faculdade, você não consegue sentir que as coisas não fluem tão bem. Eu tenho essa mesma coisa em vários ciclos sociais. Não é todo mundo do mundo que você vai ter essa coisa de ter uma super conexão, de vocês fazerem as mesmas piadas e vocês terem o mesmo senso de humor e vocês terem conversas super interessantes. Não é todo mundo. Eu entendo que eu tenho certas amizades, eu às vezes convivo com certas pessoas que não têm tanto a ver assim comigo. E eu, sim, às vezes eu me coloco em situações em que eu me sinto assim um pouco deslocada, que eu sei que eu não tenho tanto a ver. Mas pra mim isso não tem problema, porque eu tenho os meus amigos que eu tenho tudo a ver. E eu sei que, beleza, eu não vou ter a mesma conexão com todo mundo. Eu tenho um jeitinho muito específico que algumas pessoas não entendem. Que eu fico aqui hablando muito sobre muitas coisas, né? Eu adoro corrigir as pessoas quando elas estão erradas. E aí, quando as pessoas começam às vezes a falar muito de signo, às vezes eu dou uma revirada de olho, né? Vai me perguntar sobre esse assunto falando que eu não acredito. Tipo, não vou brigar com você, mas não vou engajar também, né? E tem tipos específicos de pessoas que tem certos tipos de conversa que eu não consigo interagir muito bem. E tem outras pessoas que eu vou me dar muito bem. Mas eu sei que às vezes eu sinto essa falta de conexão com algumas pessoas. É porque são essas pessoas, as minhas pessoas, elas estão em outro lugar. E é isso. E pra mim tudo bem. Ter certas amizades também que eu entendo que não são essa grande conexão, mas elas me trazem alguma outro tipo de coisa legal pra minha vida, sabe? São um outro tipo de conexão. Então é você entender também o espaço das pessoas na sua vida. Então assim, se esforça, finge que você é amiga das pessoas que você gosta já, sabe? Vai, cata a pessoa e vai atrás. Se você sentir eventualmente que não é recíproco, aí você para. Mas assim, é assim que a gente começa uma amizade, é fingindo. A Natália é uma grande amiga minha, eu viajo sempre com ela, e ela sempre fala que ela fica chocada, porque basicamente foi um belo dia, a gente já se conhecia, mas a gente era tipo, tinha amigos em comum, mas não era muito amiga. E aí um belo dia ela postou que ela tava indo pra Europa, eu falei, eu também vou, pra onde você vai, eu vou com você. E a gente não era tão amiga. A gente tinha saído pouquíssimas vezes, se visto pouquíssimas vezes. E ela ficou apavorada. Eu falei, pra mim é apenas mais uma terça-feira, entendeu? Por quê? Porque eu gostava dela, achava ela legal. E pra mim, sinceramente, também, se eu sair com uma pessoa e não for essa super conexão, não tem problema. Tipo, eu lido bem com isso também. Eu vou me divertir de outras formas. Eu acho que você saber cultivar as suas amizades e se jogar nas coisas dessa forma, também exige de você confiar em você, que você vai saber lidar bem com as situações. É tudo sobre você, no final das contas. É como você reage às coisas. E se você quer fazer um amigo, finja que você é amigo. E aí, praticamente, você vai fazer um gaslighting com essa pessoa de amizade até vocês, de fato, virarem amigos. É assim, você engana essa pessoa. Você engana a pessoa. Oi, Gabi, tudo bem? Eu acompanho o seu canal desde que eu sou um mini humano e sou apaixonado pelo seu conteúdo. Então vamos para o mimimi. Bom, esse último final de semana eu saí com um cara num aplicativo de relacionamento. Ele veio aqui em casa, a gente tomou um vinho, foi tudo incrível, assim, papo bom e o melhor sexo da minha vida, etc, kkk. Só que depois dos atos, se é que você me entende, eu já tava muito bêbado e ele me disse que ele tinha HIV, mas era indetectável. O que, no momento, fez total sentido pra eu fazer o que eu quisesse na hora. Sei bem, muito irresponsável, kkk, mas enfim. No dia seguinte, eu fui na casa dele, conversamos sobre o assunto e vi o quanto eu era negligente sobre essa temática. Ele me deu uma leve esculachada falando que eu não precisava tomar nada. Mas mesmo assim, eu fui no dia seguinte tomar o PEP, que é a prolafixia pós-exposição, e eu estou desde lá tomando. Mas aí vem o mimimi. Eu gostei muito do garoto e ele é super a minha vibe. Papo bom, bom de cama e super o meu estilo de homem. Só que eu tenho medo de ficar cada vez mais com ele e acabar contraindo o HIV. Isso porque ele disse que é não indetectável. Mas eu nem conheço o guri e tenho medo dele estar mentindo ou algo a mais. Eu também tenho medo de contar pra ele que eu estou me medicando porque ele falou várias vezes que eu não precisava.
O que eu faço, Gabi? Eu saio com ele novamente, experimento tudo de novo daquela noite incrível, ou eu deixo assim por conta de todo esse rolo? Falo que eu comecei a tomar os medicamentos para evitar a doença e vou contra o que ele disse? Ele é criador de conteúdo adulto e isso também me deixou meio receoso. Sou um guri que nasci em uma cidade pequena e ainda guardo muitos preconceitos em relação a isso. Eu espero que responda o meu mimimi. Beijo menor que 3. Então aqui estou eu respondendo o seu mimimi. Eu acho que em primeiro lugar, você não deve nada a ele em relação a você estar tomando remédio ou não. Ah, ele falou que você não precisa. Tá bom, beleza. Mas se você quer tomar um remédio, é uma decisão sua. Ele não tem nada a ver com isso. Então, foda-se, não conta. Pra que vai contar? Não tem nada a ver com a sua vida. Não tem nada a ver com que remédio você toma ou deixou de tomar. Pode ter sido assim um chacoalhão da vida pra você. E você pensou, eu acho que eu deveria estar tomando isso. E é isso. Beleza. Esse é o primeiro ponto. Você não deve nada a ele. Segundo ponto é camisinha, não é mesmo? Daí você tá tomando PrEP, ele te diz que ele é indetectável e vocês ainda estão usando camisinha. Você deveria usar camisinha com esse menino, não importa o que aconteça. Porque, beleza, ele é indetectável, ok, você tá tomando PrEP, legal. Mas existem várias outras doenças, não é mesmo, meu querido? E, sei lá, ele é produtor de conteúdo adulto, ele deve se testar com frequência, mas ainda assim, tem sempre umas janelas ali, né, entre uma coisa e outra. Ele deve estar transando com várias pessoas, a gente não sei se ele tá usando camisinha com essas pessoas ou não, né, porque, enfim, conteúdo adulto às vezes não tá. Então, isso é importante. Não importa o que aconteça. Super importante. E então, baseado em todas essas coisas, você não deveria ter medo de você pegar. Porque, em primeiro lugar, vou te falar uma coisa que é matemática, tá? Probabilidade. Você tem mais probabilidade de pegar HIV de uma pessoa que é HIV indefinido. Tipo, a pessoa ela nunca se testou, então ela não sabe se ela é HIV positivo ou HIV negativo. Ela simplesmente nunca testou. Ou testou há muito, muito tempo atrás e tem uma vida sexual ativa desde então. Do que de uma pessoa que é HIV positivo, mas é indetectável. Porque essa pessoa você sabe exatamente, você sabe que não tem como ela passar. Não tem como passar. Se ele estiver tomando os remédios direitinho e ele for indetectável, não passa. Agora, a pessoa que não sabe, ela não sabe. E você tem mais chance de pegar dessa pessoa do que de uma pessoa indetectável. Então, você não precisa super entrar nessa noia. É claro que a gente pode entrar na noia da gente não confiar nele, vai que ele não tá tomando remédio direito, vai que, né, enfim, tem essas outras noias. Mas então você tá tomando seu remédio direito e você vai usar camisinha. Pelo amor de Deus. Você vai usar. E é isso, não tem mais o que você, tipo, se estressar. Eu entendo que você tem preconceito que ele faz conteúdo adulto. E aí vai do quão você se sente confortável com isso ou não. Eu acho que, assim, é seu, e aí você que sabe. Acho que isso nem é o assunto do e-mail, mas assim, quer ficar com o menino? É só você fazer tudo direitinho, você não deve a ele nada de estar tomando remédio não, inclusive acho ótimo que esteja tomando, tá? E é isso, entendeu? Não cai na noia não, tá fazendo tudo certinho. Oi Gabi, tudo bem com você? Espero que sim, carinha feliz. Sou uma mulher, eu tenho 28 anos, casada com um homem de 31. Te acompanho desde a época do cabelo platinado e achei que a minha hora nunca chegaria, mas pelo visto ela chega para todos. RS, RS. Não, sempre tem. A vida pacata assim, né? Tem que dar uma chacoalhejada de vez em quando. Meu mimimi é o seguinte. Eu sou casada há 3 anos e temos ao todo 9 anos de relacionamento. Sempre nos demos muito bem. Quase nunca brigamos. Quando discutimos, geralmente é por questão financeira. Ganhamos mais ou menos o mesmo salário, pois trabalhamos em áreas semelhantes. Ele sempre me tratou muito bem, sempre esteve ao meu lado em todos os meus momentos difíceis e me mima bastante no dia a dia. Recentemente, alguns amigos pediram para conversar comigo sem a presença dele. Eu achei que fosse algo mais pessoal sobre eles, então eu aceitei. Quando chegaram para falar comigo, soltaram a maior bomba da minha vida até hoje. Disseram que acreditam que eu estou vivendo em um relacionamento tóxico e abusivo, que meu esposo quer sempre estar no controle de tudo, controla minha vida financeira, controla as minhas saídas e as coisas que eu faço. Ele é muito machista. Disseram que observaram comportamentos agressivos dele quando eu não estava por perto, chegando a empurrar uma colega nossa quando ela disse que ele era machista por não me deixar beber. Falaram que quando eu bebo e passo da conta de vomitar, que ele fecha a cara no rolê. Geralmente eu não percebo, pois eu estou bêbada. Mas não sou de beber com frequência. Além disso, que suspeitavam, segundo eles, tinham certeza que ele, meu marido, havia colocado um spyware no computador de um deles,
pois o meu marido sabia de conversas que eles só conversam pelo WhatsApp. Disseram que o meu marido colocou o número deles em um site para acompanhantes e que começaram a receber diversas ligações e mensagens. E isso sempre ocorria quando eu não estava em casa. E para piorar a situação, falaram que foi o terapeuta que eles têm em comum que pediu para esses amigos falarem comigo sobre o meu esposo. Segundo os amigos, o psicólogo disse que quebraria o protocolo, pois meu esposo poderia colocar a minha vida em risco e a vida do possível filho que queremos ter em risco. Gente, esse e-mail tá muito estranho. Gabi, eu fiquei apavorada. Eles soltaram a bomba e foram embora. Eu fiquei sozinha, chorei horrores, não conseguia parar de tremer e nem pensar muito no que fazer com tudo isso. Pois os meus amigos conhecem meu esposo desde a infância. Por que fariam isso? Só consegui pensar em falar com a minha terapeuta. E ela me disse que esse psicólogo foi totalmente antiético. Nossa, foi mesmo. Que se realmente há um problema que pode me colocar em risco, que o psicólogo tinha que te falar direto comigo e não pedir para terceiros me contarem. Sem contar que atender amigos tão próximos não seria adequado. Ele também me disse que ou esse psicólogo está manipulando todo mundo ou esses amigos estão mentindo. Mas, Gabi, a troco de que esses amigos criaram essa história toda? A troco de que esse psicólogo manipularia todas essas relações? Eu não sei o que fazer, apenas duvido de tudo. Dos meus amigos, do meu esposo, do psicólogo. Meu marido é ótimo pra mim. Eu sei que existem questões a serem melhoradas, mas ninguém é perfeito. E nenhum relacionamento é perfeito. Temos que ser realistas quanto a isso. Gabi, por favor, me ajuda! PS, eu não tenho rede de apoio familiar, pois eu tenho uma família muito tóxica e decidi, pelo bem da minha saúde mental, me afastar deles. Mas tenho outros amigos que sei que ficariam do meu lado caso eu precisasse. Beijos, menor que 3. Esse e-mail, ele é muito confuso, ele é muito difícil. Porque eu não consigo entender. Eu tô tão perdida quanto você, porque você parece muito perdida. E aí eu penso, cara, se alguém vem e fala todas essas coisas, de tipo assim, estar com medo pela sua vida, pela vida de um bebê que não nasceu, nem existe, nem tá grávida, e fala todas essas coisas assim, muito pesadas, eu imaginaria que você, assim, às vezes você pode realmente tá muito, né, no meio, dentro do relacionamento, ter normalizado muita coisa, você veio de uma família tóxica, então às vezes tem coisas que a gente normaliza, né, e tal, mas eu imagino que você perceberia algumas coisas. Mas me parece que você não percebe nada, que você não me falou uma coisa que você já pensou ou percebeu sobre o seu marido. Tipo, o máximo que você falou é que ele fica de cara fechada quando você vomita. Sinceramente, eu também ficaria. Tipo assim, caralho, gata, 28 anos já, tá vomitando na balada ainda? Eu sou meio assim. Se comporte, que eu não vou cuidar. Não cuido. Mentira, cuido sim, às vezes, que a pessoa fica muito mal. Mas quando a gente percebe que foi uma coisa assim, né? Mas, sai ficar bebendo. Saí do ponto. Enfim, você não me falou nada de que ele... O que é? Qual é o relacionamento tóxico e abusivo? O que ele faz? Que fala, que ele não te deixa beber. Mas claramente ele te deixa beber porque você fica bêbado e vomita. E aí ele fecha a cara, mas ele não te proibiu de beber, né? Acontece. Tipo, ele, né, fica puto. Beleza. Muitas pessoas ficariam. E aí mas você ainda por cima nem bebe com frequência. Então, assim, beleza. Também não é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Mas aí acham que botou um spyware no computador dele. Tá muito mal explicada essa situação. Eu vou partir do ponto aqui que talvez eu acho que você não percebe. Porque, olha só, olha o que eles falaram. Que você tá num relacionamento tóxico e abusivo, que o seu esposo sempre está no controle de tudo, que ele controla a sua vida financeira, controla as suas saídas e as coisas que você faz, e que ele é muito machista. Eu acho que você saberia se ele está controlando a sua vida financeira, se ele tá controlando as suas saídas e todas essas coisas. Não tem como eles inventarem isso pra você. Então, Tem duas coisas aqui. Ou você não percebe essas coisas acontecendo. Mas aí você tem que falar com a sua psicóloga pra você entender se ela... Mas a sua psicóloga parece que também não percebe. Caraca, eu tô muito confusa. Muito confusa. Eu acho que você deveria conversar com essas pessoas de novo pra entender o que é que eles acham. E eu acho que você deveria conversar com o psicólogo dele. Se ele contou, se ele não contou, o que é que... Se tem coisas que esse cara fala pro psicólogo dele que são tão absurdas assim, tipo, de achar que você tá correndo risco de vida e que não dão sinais. Eu acho que você tem que conversar melhor com essas pessoas pra entender a situação, entender da onde veio essa porra. Pra você entender se você normalizou as coisas e você tá aceitando coisas que você não deveria aceitar, ou que porra que tá acontecendo. Se você não sabe das coisas que estão acontecendo, eu acho que você precisa conversar melhor. Eu acho que você precisa conversar melhor com o seu psicólogo também, pra você explicar, falar das coisas, das situações, das coisas que o seu marido
faz, porque às vezes você normalizou tanto que nem são coisas que são passadas. Eu acho que você tem que entender de onde está vindo isso pra você entender só se essas pessoas estão criando um puta caso ou se você normalizou certas coisas. Porque você só falou aqui, ó, controla a minha vida financeira, controla as minhas saídas, mas você não me disse se você sente que de fato tem um controle ali. Ou até, assim, você nem me descreveu o que é que eles poderiam achar que é controlar a sua vida financeira e por que você discorda que isso é controlar a sua vida financeira. Eu não tenho nada do seu ponto de vista. Nada. Então parece realmente, baseado no e-mail que você me contou, que, caralho, assim, de repente brotou umas coisas muito loucas. Mas eu quero saber o que você sente em relação às coisas pra conseguir entender se você não percebe ou se tem uma galera meio doida, entendeu? Fica difícil. Se eu não sei nada sobre você do que você pensa. Que é esse meio aqui. Eu tô bolada. Não consegui entender realmente essa situação. O que não é perfeito no seu relacionamento? O que você acha que não é perfeito? O que é que ele faz? Eu não sei. Muito confuso. Tudo muito confuso. Preciso de mais informações. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem resolvido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!